Ah, Sanamacais, Xose, Sanamacais. Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor nosso Deus, não queremos, Senhor Deus, servir a Ti de qualquer forma, de qualquer maneira, relaxadamente, mas queremos ser zelosos, cuidadosos com a nossa vida, Senhor Deus, espiritual, com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa devoção, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida, Senhor Deus, aleluias, diante de Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, nós buscamos batismo com o Espírito Santo, nós buscamos a ação do Teu Espírito Santo, nós buscamos mover, o trabalhar, o agir do Teu Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus de poder e de graça, fala com cada um de nós nesta noite, manifesta o poder e a glória, salvando, curando, batizando, Senhor Deus, usa, Senhor nosso Pai, ó Senhor Deus, usa, Senhor Deus, aleluia, a cada um, Jesus, diante da Tua graça, usa, Senhor Deus, nossos irmãos na recepção, na segurança, Deus, na internet, Senhor Deus, aleluia, nossos irmãos responsáveis pelo som, o Senhor, de graça, Senhor Deus, nossos músicos, a cada ministério, Senhor Deus, que vai louvar o Teu nome, a cada ministério, Senhor Deus, que vai Te exaltar, Senhor Deus, as crianças, adolescentes, jovens, toda a Tua igreja, todo o Teu povo, Senhor, aleluias, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, certo, Senhor Deus, de uma resposta, aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Sanamacai, choreme canta lamarraias. Envia, Senhor Deus, o milagres. Envia, Senhor Deus, a cura. Envia, Senhor Deus, o batismo com o Espírito Santo. Envia, Senhor Deus, a solução, Senhor Deus, para cada vida. Aquele que entrou aqui, Senhor Deus, em busca de uma resposta, aquele que entrou aqui em busca, Senhor Deus, de uma solução, Tu és a solução, Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és, Senhor Deus, a nossa vitória, Deus meu, Deus meu, Deus meu, em Cristo Jesus, nosso Salvador e Rei, nós rendemos a Ti, Senhor Deus, ações de graças, nós rendemos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, cremos, Senhor Deus, e esperamos, aleluia, na resposta de nossas orações, aleluias, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluias. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
E Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glórias te damos, ó Deus. Reverenciamos e agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu perdão e a Tua graça, pela misericórdia do Teu Espírito Santo, pelo agir, do trabalhar do Senhor Jesus em nossas vidas. O Senhor tem nos mudado, o Senhor tem nos moldado, aleluias, e tem nos dado condição de poder exaltar a Ti, colocado no nosso coração a esperança de um dia encontrarmos contigo na glória. Por isso, ó Deus, é que nós queremos oferecermos a Ti, Senhor Deus, este culto. Olha para cada vida, cada coração que aquebrantado e desejoso de Te louvar. Aleluias. Retribui com as mais ricas bênçãos dos céus e coroa de graça esse culto na ação do Espírito Santo. Amém, amém. Cumprimentamos a todos na paz do Senhor. Aleluias. Que bom que você veio à casa de Deus, para exaltar e engrandecer a Ele. Vamos na sequência com nossos cânticos congregacionais, já que o irmão Samir, louvando a Deus com toda a igreja. Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Para nós também motivo de alegria de estar mais uma vez na casa do Senhor para apresentar o nosso culto a Deus. Saiba que Deus, Ele tem uma bênção reservada para nós. Vamos louvar o Senhor com o número 210. 210, vamos cantar com bastante alegria. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, é mais sábio, me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor.
bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso soberano, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso soberano, de alegria e paz eterna. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com mais um hino, número 8. Vamos cantar. Logo após o presbítero irmão Pedro Ribeiro estará fazendo a leitura nessa noite. Número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só,
só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém, irmãos? Cristo Jesus é o fiel amigo. Gostaria que a igreja ficasse em pé. O presbítero irmão Pedro Ribeiro estará fazendo a leitura. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Destaque mais uma vez, irmão, na presença de Deus nessa noite, adorando a Ele pela tua beleza e pela tua santidade. Graças a Deus. Livro de Marcos, meus queridos irmãos, os irmãos que têm a Bíblia, abre no livro de São Marcos. Vamos fazer a leitura oficial da palavra de Deus, no capítulo 16, e o versículo 1 a seguir. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado nessa noite, seja adorado. Livro de Marcos, capítulo 16. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram o aroma para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o verei como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque te temia. Graças a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a irmã Andréia pede oração para o Jorge, para a saúde. Irmã Andréia pede oração para o irmão Jorge. Vamos orar. Graças a Deus. Aqui também a irmã pede oração para a irmã Tereza, para a saúde também. Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. Quem necessita mais de oração? Então vamos, queridos irmãos, orar. Que o Senhor Jesus, Ele abençoe cada um dos seus filhos. Aqui estão os nomes nesses os papeizinhos aqui. O Senhor sabe, conhece da necessidade. Vamos orar para que o Senhor coloque as suas mãos de vitória
As suas mãos santas cura e liberta. Graças a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Pai que está no céu, Senhor da glória, nesse momento oportuno, Senhor, a qual o Senhor nos concede nessa noite, depois de ler e examinar a Tua mensagem, a Tua palavra nessa noite, meu Pai, e aqui estamos com nossos pensamentos levados até a Ti, ó Senhor, para que o Senhor venha abençoar cada um, meu Pai. Cura, Senhor, essas vidas, esses nomes que aqui está, Senhor, escrito nesse papel, meu Pai. Ó Jesus, faz uma obra gloriosa, Senhor. Cura e liberta e dá vitória, meu Deus. Senhor Jesus, e dá vitória a cada um, Senhor, dos teus filhos, do teu servo, da tua serva, aqueles que se encontram aqui na tua casa, meu Pai, aqueles que vieram até aqui esse lugar para te adorar, para exaltar o teu santo e poderoso nome, meu Pai. Resolva o problema de cada um, meu Deus. Cura, liberta, Senhor. Fortalece na graça, fortalece no Espírito e na unção, meu Deus. Senhor da glória, nós pedimos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Amém. Vamos ouvir o Grupo Oásis louvando ao Senhor. Logo após, a Letícia também tem a oportunidade de louvar o Senhor. Grupo Oásis cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor.
Logo após a Letícia, a irmã Regina louva ao Senhor. Após a irmã Regina, o pastor Lázaro está fazendo as apresentações. A paz do Senhor, igreja. Amém? Louvado seja Deus. Vou louvar o Senhor com o hino que eu já louvo há um tempo. E ele diz que onde Jesus mora não há tristeza, né? Por mais que a gente passe, o Senhor fala que a gente iria passar por tribulações, mas Ele está conosco, amém? Nós somos mais felizes porque o Senhor Jesus nos ajuda a passar pelas tribulações, pelas tristezas dessa vida, e nós estamos caminhando com alegria. Amém, Jesus? Vejo em seu rosto uma lágrima rolar, fazendo transparecer o seu interior. Anda sem motivo, vive sem razão, machucado está o teu coração. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já podes cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, e a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, e a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Aleluia. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já podes cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, e a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro, não. Onde Jesus mora só existe alegria, e a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. É feliz quem tem Jesus no coração. Amém, Jesus. Irmã Regina louvando ao Senhor, logo após o pastor Lázaro com as apresentações.
Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Toda glória e honra a ti, meu Jesus. Esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que eu fiz nesta vida. Ele me fez recordar a cena nas horas difíceis, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastro na areia. Então o Senhor me falou dos seus belos momentos passados, para guiar os teus passos eu caminhava ao teu lado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós não estamos sozinhos, irmãos. Jesus está caminhando ao nosso lado, muitas vezes carregando em seus braços, alabaçuiandas. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passava as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então o Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, me alegrou me dizendo assim: usei a coroa de espinho, morri numa cruz, duvidaste de mim. Esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia eu carregava você. Filha, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia eu carregava você. Aleluia. Um certo dia, irmãos, uma hora tão grande, de uma grande luta na minha vida, o Senhor falou no dia seguinte comigo, que naquele momento o Senhor estava me carregando nos seus braços para que eu pudesse atravessar aquela grande luta. E assim Deus pode fazer com cada um de nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amados, vamos pormos de pé. Convidamos o Ministério de Louvor, está conosco. Vamos dar bem-vindo a nossos visitantes. Temos algumas visitas que se consideram nossas, né? Mas está conosco a irmã Letícia, a nossa vizinha aqui, né? Ela que é da Igreja de Congregação Cristã, está nos visitando nessa oportunidade. É bem-vinda. A irmã Aline, né? Está em São Paulo, é isso? Está com seu filhinho ali. Deus possa abençoar a sua vida. Dizemos a todos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer.
Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Aleluias, aleluias. Nossos irmãos que porventura estão pela internet, bem-vindos também em nome de Jesus. Exaltamos ainda aqueles que de bom grado podem permanecer em pé para adorar a Jesus. Vamos assim fazer. A nossa sugestão aqui nesse momento é a unção do altar. Aleluias. É um cântico bastante conhecido da congregação. E temos também a letra. Preste bem atenção e cante, exaltando a Jesus, que eu e você somos altar de Deus. Ou melhor, a unção do altar de Deus para o altar das nossas vidas. Aleluias, cante. A unção deste lugar passará toda a ferida, para levantar os abatidos, ao vento escolhido, para curar o interior. A unção neste lugar, para ministrar sobre a cidade, ministrar sobre sua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor. A unção nesse altar, como água cristalina, que jorram do seu rio, Senhor. A unção nesse altar, para que faça sua vontade, é verdadeiro adorador. A unção nesse altar, como água cristalina, que jorram do seu rio, Senhor. A unção nesse altar, para quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. Aleluias. A unção nesse lugar, O altar de Deus é o teu coração, é o nosso coração. Abramos, deixa Deus derramar do seu altar a unção, o poder, a unção do altar, ou seja, a administração de Deus sobre a sua vida. Ao curar o interior, A unção desse altar, para ministrar sobre a cidade, ministrar sobre tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor. A unção deste altar, como água cristalina, com jorram do seu rio, Senhor. A unção deste altar, como faz tua vontade, é verdadeiro adorador. A unção desse altar,
águas cristalinas que jorram do seu rio, Senhor, a unção desse altar, para quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. Aleluias! Deus derrama do teu altar a sua unção para o nosso altar, que é a nossa vida. Aleluias, para que nós possamos romper barreiras pela fé. Para que nós possamos, pela fé, vencer os obstáculos. Qual é a barreira que está sobre a sua vida? Há momentos, aleluias, que a fé são provadas, mas são momentos de crescermos um pouco mais. Aleluias. Deus quer que você cresça na presença dEle. Deus quer te dar uma nova experiência, minha irmã. Deus quer te dar para você, meu irmão, uma nova experiência. Aleluias. Então rompe pela fé as barreiras. E cada vez que a sua fé for provada, saiba de uma coisa: é uma oportunidade de nós crescermos mais na presença de Deus. Aleluia. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em
sente nesse momento. Vamos ouvir o pastor Pedro Franchetti, que estará ministrando as ofertas nesta noite. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, não é? Vamos ver na palavra de Deus, Salmo de número 16. Salmos 16. A confiança e felicidade do crente e a certeza da sua eterna, da vida eterna. Vamos ver. Diz assim a palavra: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma herança, uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Vamos orar. Querido Deus, em nome de teu Filho Jesus, estamos reunidos aqui. E agora, Senhor querido, te agradecemos por estarmos aqui. E te rogamos, Deus, que continue abençoando este culto. Quando o teu povo vai, Senhor, ofertar para a tua amada e bendita obra, abençoa, portanto, o teu povo, Deus. Recompensa cada um, segundo, Senhor querido, o que vão fazer agora para ti. Aqueles que não podem oferecer nesta noite, Senhor, dá-lhe a bênção necessária para eles, segundo a sua necessidade. Deus querido, que tudo seja feito para a tua glória e tua honra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, abre a sua harpa cristã no hino número 526. Contribua com alegria. E adore a Jesus. 526. Logo após esse louvor, queremos ouvir uma palavra com o nosso irmão Walter Franchetti. Aleluia. Uma palavra logo após. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, até o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então
Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vindo esplendor, relembro a Deus, a folha cintilantes que vem falando, eu fiz o grande amor. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a tua fé. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que dele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando em Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo teu buscar, no ter eterno quero jubiloso a tua santa face contemplar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, Jesus.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria para mim poder estar mais uma vez juntamente com os irmãos na casa do Senhor, para junto louvarmos e engrandecermos o seu nome, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Sabemos que não é pelos nossos merecimentos, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem nos livrado das lutas, das aflições, e até aqui tem nos sustentado nos seus caminhos. Pedimos que cada dia Deus esteja nos protegendo, porque os dias são difíceis, dias de lutas e tribulações, mas pela misericórdia do Senhor, Ele tem nos alcançado um dia, e nós estamos aqui louvando e agradecendo o seu nome, e com a esperança viva cada dia em nossos corações, de um dia podermos estar juntamente com Ele para todo sempre, para louvarmos e engrandecermos o seu nome, onde não teremos lutas e aflições, nem problemas, mas somente louvor ao nome do Senhor. E cremos que está muito próximo, que Deus nos ajude, irmão, nos conceda dessa forma, para que naquele momento que o Senhor se aparecer nos céus, ou da nossa partida, possamos estar com a nossa vida preparada, aguardando a sua volta. Eu quero ler no livro de Salmos, número 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou esse pobre e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Graças a Deus, palavra bastante maravilhosa. Como diz aqui, é bem-aventurado aqueles que põem a sua confiança no Senhor. Muitas vezes esperam em alguém daqui, mas nós sabemos que a verdadeira esperança está no Senhor, pois Ele vive e reina para todo sempre. E Ele tem feito grandes promessas para aqueles que obedecerem a sua palavra e continuarem fazendo aquilo que é de acordo com a sua vontade. E que Deus nos dê graça para que cada dia possamos estar firmes e fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor. Peço oração ao meu favor e da minha família para que Deus continue nos abençoando. Amém. Gostaria que a igreja ficasse em pé. O evangelista irmão Antônio está orando nesta hora e o presbítero irmão Adão Alves está ministrando a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Pai, oramos na Tua presença. Meu Deus, nós Te louvamos, Te bendizemos, exaltamos a Ti, Senhor meu Deus, poder estar reunidos na Tua casa mais uma vez, Senhor Deus, neste dia, onde aqui, Senhor Deus, já temos sentido, Senhor Deus, alegres, felizes, sentimos, Senhor Deus, alegria, meu Deus, em nossos corações, Senhor amado, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua palavra, pelos cânticos, meu Deus, mensagem poderosa, Senhor, que já temos recebido em nossos corações. Pai querido, Deus de amor, quando neste momento a Tua palavra, meu Deus, que é poderosa, Pai, vai ser, Senhor, pregada nessa noite. Usa, Deus, o Teu servo. Pai querido, sabemos que o Senhor já tem colocado no coração do Teu Filho uma palavra poderosa, Senhor Deus, Tu sabe, conhece a necessidade de cada um que está aqui nessa noite, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, no nosso interior, de maneira grande e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Abramos nossas Bíblias no último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, apenas o versículo 18 nós estaremos lendo. Estamos felizes nesta noite, por mais esta oportunidade que Deus nos concede, né? Aqui estamos alegres, louvando o seu nome,
pedindo a Ele as bênçãos que Ele já tem derramado sobre nós, agradecido por Ele, por tudo que Ele tem feito ao nosso favor. Sabemos que não somos merecedores, mas é pela sua graça, que é um favor imerecível, pelo seu grande amor com quem tem nos amado, né? E continua nos amando eternamente. Aleluia. Malaquias capítulo 3, apenas o versículo 18, nós estaremos lendo para a nossa meditação nesta noite. Deus já tem falado conosco através dos cânticos de hinos e continuará falando agora através da sua palavra, né? Nos diz assim a palavra de Deus: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Meus prezados, como já disse, o Senhor já tem falado profundamente conosco através dos hinos que ouvimos, palavras lidas, e nós sabemos que Ele está sempre pronto para falar com o seu povo, com aqueles que realmente estão atentos a ouvir a sua voz. Portanto, nesta noite, toda honra e toda glória seja ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque a Ele pertence toda glória e toda honra, aleluia, e toda a nossa gratidão. Meus amados, o versículo que nós lemos, quando Deus falava que através do profeta Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, neste capítulo 3, nós encontramos já desde os primeiros versículos, Deus chamando a humanidade, a sua atenção para algo que eles não estavam fazendo, mas para o Senhor, com respeito aos dízimos e ofertas. E do versículo 13 em diante, nós encontramos aqui Deus falando agora a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isto, nesta noite nós vamos ver, através da palavra de Deus, alguns textos bíblicos que nos mostram a diferença entre aqueles que no princípio serviam ao Senhor, daqueles que não serviam, daqueles que não procuravam fazer a vontade de Deus. Nós olhando para a Bíblia, nós vamos ver desde a primeira, vamos dizer assim, da primeira família criada na terra por Deus, ali já houve uma divisão entre os dois primeiros filhos que nasceram. A Bíblia diz que um temia o Senhor, servia a Deus, porém o outro, o seu coração era mau, a sua tendência era para as coisas desta vida, não para servir a Deus. E por esta razão, meus amados irmãos, ali nós vemos que, por este motivo, aquele que servia a Deus, que era Abel, ele procurou fazer a vontade de Deus, servir a Deus em tudo, conforme lhe aprenderam de seus pais, conforme foi ensinado. Eles tinham o temor de Deus em tudo, não somente em uma parte mais favorável, mas também em todo o sentido da vida e em tudo que estava no seu poder, ao seu domínio, né? Enquanto que o outro, Caim, já tinha uma diferença, porque ele buscava mais fazer a sua própria vontade, procurava não dar ouvido à voz de Deus, que chegando a ponto de até ele sentir inveja, ciúme do seu irmão, quando eles ofereceram um sacrifício ao Senhor, a oferta ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, mas para a de Caim, Deus não atentou, Deus não recebeu, Deus não se agradou.
Então aí já vemos a primeira diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. O que não serve a Deus, até as suas ofertas, que muitas vezes quer ofertar, diz que oferta ao Senhor, que está fazendo oferenda a Deus, sacrifício a Deus, mas Deus não recebe. Deus não aceita. É em vão. Mas aquele que serve ao Senhor, Deus está sempre atento, vendo e ouvindo, e recebendo tudo que ele faz para o Senhor, tudo que ele procura agradar a Deus, ele procura sempre fazer a vontade de Deus, servir a Deus, e o Senhor está pronto para receber, né? Glórias a Deus. Não é diferente em nossos dias, não é, mas é assim mesmo, porque o Deus é o mesmo. O Deus de Abel é o nosso Deus que nós servimos em nossos dias. O Deus que falou com Caim fortemente, quando ele não atendendo à vontade do Senhor, não fazendo a vontade de Deus, por causa que a sua oferta não foi aceita, Deus não o recebeu. A Bíblia diz que ele se irou contra o seu irmão, e levantou-se de uma tal maneira que ele matou, tirou a vida do seu próprio irmão Abel. E meus amados irmãos, Deus ainda reclamou com ele, falou com ele, se você procurasse fazer o bem, não seria bom para ti? Mas porque fizeste o mal, eis que agora está à tua porta todos os dias, né? E meus amados irmãos, e assim se nós recorrermos à Bíblia, nós vamos encontrar em muitos lugares ainda, que a Bíblia nos mostra a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem. Em livramentos tão importantíssimos, tão necessidade em nossa vida, que nós precisamos, há uma diferença muito grande. Se nós olharmos para a Bíblia, mesmo no livro de Gênesis, quando ali no capítulo 6 nós lemos com respeito ao dilúvio que Deus enviou sobre a terra. A Bíblia diz que Deus olhou para este mundo e viu que a terra estava cheia de violência. A terra estava cheia de maldade. Todos procuravam andar segundo os seus pensamentos e não procuravam fazer a vontade de Deus. Mas, entre aquela grande multidão, a Bíblia não diz quantas mil pessoas, porém, mas os habitantes da terra daqueles dias, mas ali existia uma família que era temente a Deus, que procurava servir a Deus, que procurava oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Havia um homem, este homem chamado Noé, que ele procurava cada dia ensinar os seus filhos como servir a Deus. Por esta razão que a Bíblia nos recomenda, meus amados irmãos, que nós como pais, a Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho em que deves andar, para que até quando envelhecer, não se desviará dele. E nós observamos que às vezes em nossos dias, alguém, quer dizer, irmãos ou irmãs que procuram ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, mas ao crescer se desvia dos caminhos de Deus, né? Aquelas pessoas, seus filhos, às vezes vão para o mundo, deixa de servir a Deus e vai servir ao mundo. Mas poderia alguém ficar pensando, mas como? Se Deus diz que a criança que é ensinado não se desviará dele, mas o que não vai desviar da criança, nunca se apartará daquela criança que se formou, tornou-se um ser adulto, vai desviar dele, vai se afastar dele, é o ensinamento que nós ensinamos a eles através da palavra de Deus. Aonde eles estiverem, aquele ensinamento está o acompanhando. Aonde eles se encontrarem, ali aquilo que ele aprendeu, quando menos espera, o Espírito de Deus toca na sua vida e ele lembra, oh, mas meu pai não me ensinou assim, minha mãe não ensinou assim. Então este, ainda que ele fique velho, porém, mas o que ele aprendeu, conforme foi ensinado, permanecerá com ele. Eu conheço um irmão aqui no estado do Paraná, bem vizinho nosso aqui de campo, pastor, presidente de um campo, que ele nos deu testemunho que
foi criado no lar evangélico, aprendeu da palavra de seus pais, procuraram ensiná-lo, frequentou muito a escola dominical, mal determinada a idade da sua adolescência, ele se desviou, foi para o mundo participar das coisas mundanas. E ao passar dos dias, alguns anos, quando um dia ele estava lá dentro de um salão de baile dançando, lá o Espírito de Deus tocou na sua vida e ele sentiu, ele ouviu quando alguém disse para ele: aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Mas que depressa ele sentiu que aquilo era um toque do Espírito de Deus, do que ele tinha aprendido dos seus pais. E imediatamente ele falou com a pessoa que estava ali com ele, disse: olha, eu vou me embora. Se você quiser ficar aí, você fica, mas eu vou embora. Mas o que está acontecendo? Você está passando mal? Não, mas eu quero ir embora, não posso ficar mais aqui. Aqui não é o meu lugar. Ele voltou para a sua casa. Quando foi no domingo à noite, foi para a igreja, reconciliou com Jesus, passou a servir a Deus, e hoje é um grande obreiro do Senhor, um pastor na obra de Deus. Então, o que ensina? Sabemos que Adão ensinou seus filhos, ainda que se desviaram, mas, ainda que um deles se desviou, não atendeu, mas creio que o ensinamento sempre estava com ele. E se nós olharmos para os dias do dilúvio, para a família de Noé que nós estávamos falando, a Bíblia diz que Noé ensinou os seus filhos, e Deus olhou e viu, entre aquela grande multidão perversa, entre aquela grande humanidade que estava praticando tudo que era desagradável a Deus, procurava distanciar-se de Deus cada vez mais, mas ele viu ali Noé e a sua família, que era temente a ele, que temia ele. Por isso Deus disse: Noé, prepara uma arca para ti. Mas antes o Senhor disse para ele: Noé, olha, o fim de toda a carne ha chegado a mim, não suporto mais, porque os seus pensamentos são maus, os seus desejos são maus, eu não aguento mais este povo, vou destruí-los, vou mandar um dilúvio sobre a terra, e vou destruí-los. E assim, mas para ti, Noé, tem uma coisa, que temes o meu nome, para ti faço uma arca, para a salvação sua e de tua família. Então veja aí uma diferença. Todas as demais pessoas, humanos sobre a terra e até mesmo os animais, a Bíblia diz que todos pereceram pelas águas do dilúvio. Porém, mas Deus prometeu para aqueles que serviam a Ele: faça uma arca para a salvação tua e de tua família. E assim nós observamos que, pela Bíblia, que apenas Noé e seus filhos, noras, apenas 8 pessoas, enquanto Noé estava construindo a arca, aqueles que não serviam a Deus, não acreditavam em Deus, não criam no que Deus falava, eles zombavam, eles criticavam de Noé. Mas o que é isso, Noé? Você está fazendo essa arca tão grande, por quê? E Noé dizia: não, Deus me disse que vai mandar um dilúvio sobre a terra, e Ele mandou que eu construa essa arca para a minha salvação. Enfim, para a salvação. Mas eles disseram, eles zombavam, riam diante de Noé, criticavam dele, diziam que ele estava ficando louco, que ele estava caduco, porque já estava velho. Mas Noé, ele temia o Senhor e cria na palavra de Deus. Tinha fé, aleluia, e por isso ele continuou trabalhando, aproximadamente quase 120 anos, Noé construindo aquela arca, até que chegou o dia em que tudo estava pronto. Pronto, e agora? Deus disse: Noé, entre na arca, você e tua família, tua esposa, teus filhos, tuas noras, entre na arca. E quando Noé entrou, mas antes de não entrar, nós vemos que a Bíblia diz que Deus mandou que Noé colocasse de cada espécie de animais da terra um casal também dentro da arca, né? Para preservar a vida na terra. E observamos que quando Noé entrou na arca, ele e a sua família, a Bíblia diz que Deus veio e fechou-se a porta por fora. E a chuva começou a cair. A chuva começou a cair e começou a aumentar,
e subir as águas, e o povo entrando em desespero, correndo para os montes, correndo para lugar para se salvar, para não morrer afogado, até mesmo batendo na porta da arca e clamando: Noé, Noé, abre-nos a porta. Porque lá dentro da arca estavam os que temiam o Senhor, mas do lado de fora, aqueles que não serviam a Deus, não temia a Deus, estavam ali perecendo. Mas Noé dizia: eu não posso, foi Deus quem fechou a porta. Aleluia! Amados irmãos, nós olhando para a Bíblia, Jesus também nos adverte dizendo, com respeito aos dias do arrebatamento da igreja: lembrai-vos dos dias de Noé. Lembrai-vos dos dias de Noé, enquanto comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, continuando em festejando, zombando do servo de Deus, não procuravam temer ao Senhor, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os levou a todos os demais. Mas Noé e a sua família foi salvo, permaneceu com vida, porque aí nós vemos uma vez a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Oh, meus amados irmãos e ouvintes, como é bom servir ao Senhor. Já nesta vida que nós vivemos, nós podemos notar a diferença. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! Aquele que não serve a Deus muitas vezes se desesperam por qualquer coisa. Muitas vezes fazem coisas que vêm prejudicar a sua própria vida, ou até mesmo tirar a sua própria vida, porque estão em desespero, porque não estão temendo a Deus, não estão servindo a Deus, não têm uma esperança, não têm uma fé que possa lhe ajudar. Mas aqueles que servem ao Senhor não entram em desespero, não procuram coisas mas para praticar, porém, porque ele sabe que ele tem um Deus que está ao seu lado para lhe guardar, para lhe ajudar, para lhe proteger. Na hora que parece que estamos sozinhos, na hora que parece que todo mundo nos deixou, estamos solitários, mas Deus está olhando para nós e está ao nosso lado com o seu anjo para nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo mal. Aleluia! Ainda, meus amados irmãos, vamos mais para frente um pouquinho. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 18, do versículo 24 em diante, nós observamos ali, quando nos fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus anunciou para Abraão a destruição daquela cidade. E a Bíblia diz que Abraão passou a interceder ao Senhor. Mas, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade com os justos? Mas o Senhor Deus disse: não destruirei. Mas se tiver 40, e veio baixando, até que chegou em 10. Mas nós vemos que não existia 10 justos ali. Isto é, 10 que temia, 10 pessoas que servia ao Senhor, que temia ao Senhor. Não existia, porque ali existia somente Ló e a sua família, né? Apenas 4 pessoas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E nós observamos que quando Deus enviou os anjos para destruir aquelas cidades, mas em primeiro lugar Deus ordenou para o anjo: tirai para fora Ló e a sua família, para que eles não pereçam com o povo dessa cidade, com este povo rebelde. Porque Ló servia a Deus, temia o Senhor. Mesmo passando angústia ali, mesmo sentindo coisas terríveis ali, porém, mas ele permaneceu servindo a Deus. E a Bíblia diz que os anjos chegaram na casa de Ló, e ali se apresentou. Ló hospedou em sua casa, e os anjos entregaram a mensagem, e naquela noite, passou-se a noite bem de manhã, Ló e sua família se saíram, deixando tudo ali, e saíram para outra cidade, bem longe, para que não fosse destruído. Enquanto Ló estava caminhando lá para a cidade de Zoar, uma cidade mais longínqua, ele e sua família, ainda que no caminho nós vemos que houve ali algo triste, porque a mulher de Ló,
A ordem dos anjos era: saia depressa e não olhes para trás. Saia depressa e não olhes para trás. E a Bíblia diz que quando estavam a certa altura, quem sabe a mulher de Ló lembrou dali dos seus bens, da sua fazenda, porque a Bíblia diz que ele era muito rico ali em Sodoma, ele possuía propriedades, tinha uma bela casa para morar. E ela, talvez olhar um pouquinho para trás não vai fazer mal. Virou para trás e olhou, né? O que aconteceu? Transformou-se numa estátua de sal, né? Mas Ló continuou a viagem, ele e as suas 2 filhas. Enquanto o povo de Sodoma e Gomorra, que não temia Deus, eram rebeldes ao Senhor, não servia ao Senhor, estavam sendo destruídos, porque a Bíblia diz que Deus fez chover fogo sobre aquela cidade. Estavam todos morrendo ali, sendo queimados, carbonizados, sendo destruídos, mas lá, longe de Ló, estava glorificando a Deus e agradecendo a Deus pelo grande livramento. Então, eis aí mais uma diferença daqueles que servem a Deus e o que não servem. Glórias a Deus. Vamos à frente. Nós ainda vemos também, podemos observar, no livro de Êxodo, quando nos fala ali sobre a morte dos primogênitos, que foi a última praga que Deus enviou sobre o Egito, para que Faraó permitisse a saída do povo de Deus, daqueles que serviam a Deus, para ir servir ao Senhor, ir para a sua terra. Mas Deus anunciou para Moisés, já anunciando, como nós aprendemos terça-feira aqui que o pastor nos mostrou pela palavra de Deus, realmente o sentido verdadeiro da Páscoa, quando ali Deus falou para Moisés, Moisés, fala que o povo, cada família, pegue um cabrito, um carneiro de 1 ano, macho, sem defeito algum, sem doença, e sacrifique a mim, e ali vocês vão comer aquele sacrifício, e assim por diante, com pães asmos, quer dizer, um pão sem fermento, mas tem uma coisa, o sangue desse cordeiro, vocês passam nos umbrais da porta. Por quê? Nesta noite eu vou enviar o anjo aí na terra do Egito. E a casa, ou seja, a família, a casa, a residência, que não tiver o sangue nos umbrais das portas, o anjo vai ferir com morte o primogênito daquela família. Mas aonde estiver o sangue, ele não fará dano algum. Aleluia! E assim o povo de Israel que temia Deus, que servia ao Senhor, quando ouviram aquela voz, aquela ordem de Moisés, mais que depressa procuraram obedecer, mais que depressa procuraram fazer conforme Moisés lhes determinava. E passaram o sangue nos umbrais das portas, comeram a Páscoa. E a Bíblia diz que quando foi à meia-noite, o anjo do Senhor passou em todas as famílias do Egito. E aonde não tinha o sangue, o primogênito era morto. Até mesmo na casa de Faraó, o primogênito de Faraó morreu. Mas quando ele chegava numa casa, e lá estava o sangue espargido, ele passava direito, ia para outro lugar, e aquele primogênito ali estava protegido e não morreu. Porque era de uma família que servia ao Senhor. Aleluia. Eu te pergunto agora, irmão e irmã, será que lá nos umbrais da tua porta da tua casa existe sangue? Não é mais o sangue de um cordeiro, não é mais o sangue de um cabrito, mas é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Se você estiver protegido pelo sangue, não há nada que possa te ofender. Se você estiver coberto pelo sangue, Satanás não pode te tocar. Aleluia. É por isto que está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos protege.
O sangue de Jesus Cristo nos livra de todo mal. Aleluia. De sermos destruídos por Satanás. Nesta noite, peça ao Senhor. Se você nunca pediu na sua oração, mas diga: Senhor, cubra-nos com o teu sangue. Possa o teu sangue nas umbrais da nossa porta, para que mal nenhum possa penetrar aqui dentro. Aleluia. E eu tenho certeza que não vai penetrar. Porque se o sangue de bode, de cordeiro, pôde fazer com que ali, ainda que era uma ordem de Deus, muito mais tem poder o sangue de Jesus para nos livrar de todo o mal. Aleluia! Eis aí uma diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem. Está protegido pelo sangue. Amados, há muitos anos atrás, nós ouvimos quando alguém dava um testemunho que ocorreu aqui no Mato Grosso, não me lembro o nome da cidade, quando ali estava uma serva de Deus a sós, em sua casa, a família tinha saído, e ela ia pousar sós ali, mas na hora dela deitar sobre o seu leito, aquela moça era uma jovem, ela dobrou o seu joelho e orou a Deus, e disse: Senhor, eu estou aqui a sós, mas eu sei que o Senhor está comigo. Jesus, cubra-me com o teu sangue, para que nenhum mal venha me atacar. E era um lugar violento, havia muitos ladrões, pessoas que atacavam as casas, e de repente, uma pessoa dessa, que não serve a Deus, mal, um ladrão, penetrou dentro daquela casa para roubar alguma coisa, e foi andando. Quando ele chegou no quarto, lá estava aquela jovem deitada sobre a cama, mas quando ele olhou, sabe o que ele viu? Aquela jovem já estava coberta de sangue. Aleluia! Ele pôde contemplar, e ele saiu para fora correndo e gritando: não fui eu que matei a moça, não foi eu. E quando ele saiu para fora, naquela hora ia passando alguns guardas ali do turno que estava, e viu aquilo, correu, e ele clamando e dizendo: não foi eu, porque quando eu cheguei lá, ela já estava coberta de sangue. E aqueles guardas, quando entraram, não puderam ver mais o sangue, porque o que ele viu foi uma visão realmente que Deus mostrou, que aquela serva de Deus estava coberta com o sangue de Jesus. Quem está coberto com o sangue de Jesus, nenhum mal pode tocá-lo. Aleluia, porque está protegido. Amados, vamos à frente. Então nós observamos que agora, mesmo também, ainda outra passagem importante que nós vemos, quando os servos de Deus, os companheiros de Daniel, que servia a Deus, Daniel também estava com eles ali em Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. E naquele dia, lá no capítulo Daniel capítulo 3, nos mostra que o rei Nabucodonosor, ele propôs levantar uma grande imagem, uma estátua, e mandou construir aquela grande imagem. E no dia da sua consagração, reuniu todo o povo da província de Babilônia, no campo de Dura, diz a Bíblia, e ali aquela grande multidão. E o rei então ia pedir para que todo o povo que estivesse ali, teriam que dobrar o seu joelho e adorar a imagem que ele tinha levantado. Por quê? Se não fizesse isso, sabe o que ia acontecer? O castigo estava ali, uma fornalha ardendo em fogo. Aqueles que não adorassem a imagem que o rei havia levantado, construído, o castigo era esse, seria jogado lá dentro da fornalha de fogo ardente. E aquela grande multidão, e o sinal era este: olha, os instrumentos vão tocar, quando vocês ouvirem a música, o som, então vocês dobrem o joelho e adorem a imagem que eu tenho levantado. Era a ordem do rei. E de repente, os instrumentos soltaram aquela música,
o som tão alto que todo o povo ouviram. Sadraque, Mesaque e Abednego também ouviram. Todos os demais dobraram o seu joelho para adorar, servir aquela imagem. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram em pé. Firme! Por quê? Eles não serviam a outro Deus. Eles não adoravam a imagem, mas eles serviam o Deus vivo, poderoso, Criador de todos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Forte, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Permaneceram em pé. Mas que depressa alguém viu, correu e disse: olha, rei, sabe o que está acontecendo? A sua ordem não foi esta, assim, 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 e aqueles que não dobrassem o joelho, não adorassem, seria lançado na fornalha? Sim, é verdade. Nós temos aqui 3 jovens que eles não fizeram o caso da tua ordem. Porém, mas quando ouviram o som da trombeta e do pífaro, enfim, do todo sorte de instrumento, quando o povo, todo mundo ajoelharam, eles permaneceram em pé. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu em pé, não foi para afrontar, ou criticar, ou zombar do edito do rei ou daquela imagem, não, mas porque eles sabiam que precisaria ficar em pé diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que eles serviam. E eles sabiam muito bem que o Deus que eles serviam era poderoso para livrar eles da mão do rei e da fornalha de fogo ardente. Aleluia. É por isso que eu sempre digo, irmãos, nós não encontramos no Velho Testamento a frase, ou seja, esta palavra com 2 letras, fé, escrito. Mas, no entanto, nós vemos o efeito da fé muito grande. Em muitos lugares, os servos de Deus, pela fé, permaneceram em pé, porque eles sabiam quem serviam. Aí o rei, a Bíblia diz que o rei, a sua ira se acendeu, ele ficou irado naquele momento, fala: traga esses moços aqui diante de mim. E mais que depressa trouxeram, eles estavam em pé, e o rei disse para ele: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito de que vocês não atenderam a minha ordem, não adoraram a imagem que eu construí? Mas antes que eles respondessem, o rei disse: olha, eu vou mandar os instrumentos tocarem novamente. E quando os instrumentos tocarem, todo o povo vai ajoelhar. E se vocês se ajoelharem também, bom será para vocês. Queria dizer com isso, vocês não vão ser jogados na fornalha, vocês serão perdoados. Mas se não, olha a fornalha de fogo ardente. Olha como está. E naquele momento, meus irmãos, a Bíblia não diz, mas eu creio que eles olharam um para o outro assim. E a Bíblia diz que eles responderam em uma só voz. E ainda o rei desafiou, dizendo assim: e eu quero ver quem é o Deus que vai nos livrar das minhas mãos e da fornalha de fogo ardente. E quando o rei parou de falar, aqueles 3 jovens que serviam ao Senhor, eles olharam para o outro, penso eu assim, a Bíblia não diz, mas a gente faz uma imaginação, e responderam com uma só voz: ó rei, fique sabendo que nós não adoraremos a tua imagem e nem dobraremos o joelho diante dela. E a Bíblia diz que naquele momento, o rei, a sua ira se acendeu muito mais ainda contra aqueles jovens, por desobedecerem a sua voz, a sua palavra. E mandou que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do normal. E mandou que alguém viesse. Quem sabe chamou os homens mais fortes do seu exército, aqueles homens mais que poderiam suportar não somente o peso dos moços, mas quem sabe o calor da fornalha. E mandou amarrar aqueles 3 jovens com as suas roupas, com seus calçados, com todos os seus pertences que estavam ali, até os seus chapéus, foram amarrados e pegaram nos seus braços e foram levando, carregando e jogaram dentro da fornalha de fogo. Mas quando jogaram lá, sabe o que aconteceu? Aqueles que não serviam a Deus, caíram para trás e morreram, porque não suportaram a caloria. Por quê? Não servia a Deus, mas os jovens que serviam a Deus,
caíram lá dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. E a festa continuou. Quem sabe as músicas continuaram, mas de repente o rei lembrou e olhou. Olhou, o que é que eu estou vendo? Chamou um dos seus companheiros que estava ao seu lado, escuta, nós não lancemos 3 homens dentro da fornalha de fogo? E ele, sim, ó rei, é verdade. Mas eu estou vendo 4 que estão andando livre para lá e para cá. E a semelhança do 4º é a semelhança dos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia! Enquanto os que não serviam a Deus caíram por terra, morreram com o calor do fogo da fornalha. Mas os servos de Deus, aqueles que serviam a Deus, lá dentro do fogo, lá dentro daquela fornalha ardente, que foram aquecidas 7 vezes mais, estavam andando, foram jogados amarrados, mas estavam andando livres para lá e para cá. Aleluia! O inimigo, muitas vezes, meus amados, eles querem nos prejudicar. Ele quer nos atacar, nos fazer mal. Mas, no entanto, às vezes, o mal deles se torna bem, né? Eles foram jogados, amarrados. Então, o que fez somente o fogo? Queimou as cordas. Cortou as cordas, queimou as cordas que estavam amarrados os servos de Deus. E eles andavam livres para lá e para cá. Aleluia! Aí o rei mandou chamá-lo, chegou perto de Sadraque, Mesaque e Abednego, vinde, saia para fora. E quando saíram para fora, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o rei mandou examiná-los de alto a baixo, do cabeça aos pés. E sabe o que a Bíblia diz? Nem cheiro de fogo foi encontrado nas suas vestes. Aleluia! Nem cheiro de fogo foi encontrado. Por quê? Porque eles temiam o Senhor. Eles serviam a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, como é bom servir a este Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que nós servimos também em nossos dias. Quantas vezes nós deparamos, parece, com uma fornalha de fogo ardente querendo nos destruir. Lutas e tribulações. Mas o 4º homem da fornalha, lá em Babilônia, ele está conosco ao nosso lado, para nos guardar, nos proteger, para nos dar vitória. E como o corinho que nós cantamos, e vamos rompendo em fé, e vencendo, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Glórias a Deus. Amados irmãos, mas a Bíblia nos mostra outro exemplo maravilhoso. A diferença daqueles que servem a Deus e que não servem. Não vamos falar detalhadamente, porque as horas passam tão rápido. Mas os irmãos conhecem muito bem a história, né? Dos povos de Israel na travessia do Mar Vermelho. Quando Israel chegaram na beira do Mar Vermelho, clamaram a Moisés e disse, eles viram à frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, que vinha para fazê-los voltarem atrás. Eles clamaram e disseram, Moisés, será que lá no Egito não tinha sepulcro para sermos sepultados? E agora nós vamos morrer aqui agora, debaixo dos cascos dos cavalos do exército de Faraó? E Moisés foi falar com Deus. Quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor sabe qual foi a resposta? Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que siga a viagem. Eles estavam todos parados diante do Mar Vermelho. Mas eles olhavam para frente o Mar Vermelho. Não tinha uma ponte, não tinha uma embarcação para atravessar para outro lado. E atrás o exército de Faraó que vinham se aproximando deles. Aleluia! Quantas vezes nós olhamos para um lado para outro. E segundo as histórias dos contos, que ali era uma passagem tão terrível, porque mesmo aquela estrada, de um lado era montanha, do outro lado era do espinhadeiro que caía, não tinha lado nenhum para fugir, para correr. Porém, mas Deus disse, Moisés, fere as águas com o cajado que está nas tuas mãos, uma vara, e Moisés feriu as águas. E Deus enviou um vento oriental naquele momento, e as águas se dividiram, as que iam para baixo continuaram correndo, mas a outra que vinha, formou-se uma muralha congelada, e a terra apareceu seca, e o povo de Israel entraram pelo mar, e
caminhando em direção ao outro lado. Mas atrás chegou o exército de Faraó. Viram o caminho aberto. Estavam perseguindo, a ordem era para alcançar. Iam se aproximando cada vez mais. Já estavam perto. Entraram também no meio do mar para atravessar, ou melhor, para alcançar o povo de Israel e fazê-los voltar atrás. Israel, quem sabe, andando mais depressa para escapar. Mas, no entanto, quando estavam se aproximando, Deus trabalha a favor do seu povo, e a Bíblia diz que Deus fez com que as rodas dos seus carros caíssem, e, enfim, fossem atrapalhados, e eles não pudessem continuar a viagem para alcançar o povo de Israel, até que todos os israelitas já estavam do outro lado do mar. E quando eles desconfiaram, olha, Deus está trabalhando a favor do povo de Israel, vamos voltar para trás, porque nós não vamos conseguir alcançá-los. Mas quando resolveram voltar, Deus novamente mandou aquele vento oriental, e as águas voltaram ao seu normal, cobriram todo aquele caminho, e o exército de Faraó que estava ali, e todos os seus animais, e a Bíblia diz que todos pereceram, morreram ali nas águas do Mar Vermelho. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto o povo de Israel, ou melhor, enquanto o exército de Faraó, que não servia a Deus, que não temia o Senhor, estavam morrendo afogado, perecendo nas águas do mar, Israel estava do outro lado cantando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Quantas horas que nós deparamos como estava ali o povo, né? Olhamos para um lado e para outro, as portas se fecharam. Tudo estão fechado. Talvez não é um mar de água, mas é montanhas. Talvez não seja o exército de Faraó, mas o inimigo, tanta luta, tantos problemas. E parece que sentimos a sós. As portas se fecharam. Para a direita, para a esquerda, retaguarda, para a frente. Mas o servo de Deus, aqueles que temem, que servem a Deus, quando todas as portas aqui se fecham, há uma porta aberta para ele. Ele olha para cima e vê a porta do céu que está aberta ao seu favor. Aleluia. Assim aconteceu com o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, quando estava sendo apedrejado ali. A Bíblia diz que ele recebia pedras de todos os lados. Estava recebendo pedras e pedras acima dele. Mas naquele momento ele levantou seus olhos aos céus e viu a porta aberta. Aleluia! E o Filho do Homem à destra do Pai. Aleluia! Então, para aqueles que temem a Deus, o que serve a Deus, sempre há uma porta aberta. Deus, o nosso Deus, Ele abre portas aonde não há. Para Ele não há nada que possa impedir. Porque Ele tem todo o poder nas suas mãos, né? Glórias a Deus. E, amados irmãos, para finalizarmos, o último item que nós anotamos aqui, rapidamente vamos falar. É um tema muito importante, um caminho muito extenso para caminharmos por ele. Porém, mas vamos ser breve. No dia do arrebatamento da igreja. O versículo aqui diz, né? Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque já algumas vezes, muitas vezes nós vemos. E agora, no dia do arrebatamento da igreja, vai ver novamente a diferença. Porque Cristo, quando vier buscar a sua igreja remida e comprada, lavada pelo seu precioso sangue, aqueles que temem a Deus, que procuram fazer a sua vontade, a Bíblia nos declara, Jesus mesmo disse, Mateus escreveu no capítulo 24, versículo 40 em diante, 41 ali por diante, até alguns versículos anteriores também, quando ele nos mostra o Senhor falando que estarão dois no campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Estará duas mulheres trabalhando, moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Estarão dois dormindo em uma cama, um será levado e o outro deixado. Por que Jesus disse isto? Porque ele sabia, e ele sabe muito bem, que a diferença somente será levado aqueles que estão servindo ao Senhor.
aqueles que servem a Deus. Não importa se é religioso, não importa se pertence a uma igreja, não importa se tem o seu cartão de membro, até mesmo de obreiro, mas o que importa é estar servindo a Deus, para que possa subir no dia do arrebatamento do Senhor. Então, verão a diferença, outra vez, daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, né? E meus amados irmãos, vamos permanecer servindo a este Deus vivo, a este Deus poderoso, este Deus que tudo pode fazer por nós. E Ele, o grande amor com que nos ama, Ele sempre está nos avisando, Ele sempre está nos advertindo, Ele sempre está falando conosco, de uma forma ou de outra. Deus continua falando com o seu povo, e ensinando, e pedindo para que nós voltamos para Ele, e servimos a Ele todos os dias da nossa vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos de pé, amados, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Entre tantas diferenças que há na vida do cristão, é saber que Deus nos ouve quando clamamos a Ele. Nós vamos orar neste momento, sabendo que Deus está ouvindo a nossa oração. Aleluia. Aqui um pedido vindo pela internet. A irmã Regiane, era que é a esposa do irmão Fábio ali da sede, né? Está pela internet. O irmão Fábio sempre está pregando aqui. Ela está pedindo oração pelo filho e por sua casa. Aleluias. Quantos creem que Deus ouve a nossa oração? Amém. Vamos orar por ela? Aleluias. Há uma diferença, amados. Certa feita Jesus diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Aleluias. Essa é a diferença de servir a Deus. Deus sempre te ouve, meu querido, minha querida. Aleluia. Essa é a nossa diferença também. Você quer algo de Deus na sua vida e quer também essa oração? Saia desse lugar, neste momento, do seu lugar, e venha aqui à frente, em nome de Jesus. E você vai ver também um pouco da diferença, a ação de Deus na vida do cristão. Vamos orar? Você quer vir aqui à frente? Tem um milagre, algo de Deus para receber? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. O Espírito de Deus está neste lugar, para nos ajudar, para nos dar e fazermos em nossas vidas a diferença. Eterno poderoso Deus, ó Pai Santo Celestial, é no nome de Jesus que nós oramos nesta oportunidade. Está aqui em minhas mãos esse pedido de oração. Aleluia, a irmã Regiane que crê, aleluia, no poder da oração da igreja do Senhor, estamos orando nesta oportunidade. Aleluias. E que as nossas orações cheguem diante da tua presença agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus, e faça um milagre na vida do seu filho, na sua casa, como ela está pedindo. Meus aleluias. E que nós também, como igreja do Senhor, venhamos fazer a diferença nesse mundo. E vemos, Senhor Deus, aleluias, mostrar que só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus oramos. Aleluias. Nós vamos nos despedirmos. Temos alguns minutos, mas vamos despedirmos, né? E pedindo à igreja que continue a oração. Volte amanhã às 8h30, a igreja está aberta para a oração. E às 9h da manhã inicia-se a escola dominical. Teremos, então, estudando amanhã, a última lição do trimestre. Estará aqui o nosso irmão Jonas, da igreja sede, ministrando para as salas adultas. E às 19h, o grande culto, né, do domingo, estará aqui o pastor Isaac Guedes, também da igreja sede, ministrando
a palavra de Deus do culto da noite. Vamos em paz, Deus te abençoe e dê uma noite de vitória, né? Vamos estar orando pelos enfermos, né? Continuo pedindo oração para meu papai. A cada momento a sua vida física piora, né? Mas a espiritual cada vez melhorando, né? Agora, diz que nessa tarde ele foi entubado, né? Então, é só um milagre de Deus. Mas de qualquer forma, o que Deus fazendo na vida dele é um milagre, né? Aleluias. Porque eu servo, uma das coisas, grande riqueza que eu posso ver nele, irmã Diva, é que em nenhum momento ele está reclamando, da situação que está passando ali, e a gente sabe que está sofrendo. Sabe o que é, irmão Gilson? O seu físico pouco a pouco paralisando, e você tem uma mente perfeita e sabendo, aleluias, e glorificar a Deus, esse é o papel do cristão, esse é fazer a diferença. Moadão foi lá ontem, viu? Foi lá ontem, viu? Aleluias. Deus despede-nos em paz agora, debaixo da tua onipotente mão. Visita Diácono irmão Valdomiro no hospital. Nossa mamãe, nossa família, o povo de Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão viajando, Senhor. Sabemos que também nos dias de festividades, as estradas se tornam perigosas, e quantos dos teus servos estão com as suas famílias nas estradas? Deus estende as suas mãos de misericórdia, despede-nos em paz, leva-nos cada um para nossos lares, e dê uma noite de vitória em Cristo Jesus. Amém? E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. E juntos digamos, amém. Hoje ninguém tem motivo de sair depressa, hein? Tem 10 minutos de ganho. Se confraternize, se alegra e vamos em paz.